Josué capítulo 1, versículos 10 ao 18, diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, seja morto. Somente seja forte e corajoso. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra. Nessa noite, Senhor, nós nos voltamos a ela. Pedimos, Pai, que os nossos ouvidos estejam afinados para que a orientação do Senhor, o consolo e a direção venha sobre nós. Pedimos também, ó Deus, para que as preocupações deste dia, da semana, ó Deus, que eficazmente começa amanhã, não venham roubar o direito de sermos abençoados pela tua palavra. Oramos, ó Deus, para que nós possamos baixar as nossas guardas. Oramos para que a boa palavra do Senhor nos convença, nos oriente, nos direcione. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém por isso? Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Esse relato que nós acabamos de ler, ele se dá depois de 40 anos em que o povo de Deus estava peregrinando no deserto. Finalmente eles tinham chegado às margens do Rio Jordão. Do outro lado do rio estava a terra que Deus havia prometido dar ao seu povo. A mesma terra que Deus tinha prometido a Abraão quando o chama e o tira do meio da sua parentela. Aquilo que era uma promessa agora era algo visto a olhos. Eles conseguiam olhar para frente e saber que logo após o Jordão, ali estava a promessa de Deus. O livro de Deuteronômio conta que como esse povo, como o povo de Deus tinha conseguido chegar até ali, debaixo da liderança de Moisés. Eles conquistaram aquelas terras. Deus tinha colocado todos os povos que estavam aqui para esse lado do Jordão em suas mãos. O Senhor
tinha sido vencedor sobre todas as batalhas que eles tinham disputado. Naquelas terras haviam povos que foram despossados. Deus tinha tirado a posse daqueles povos. Assim, Israel foi progredindo desse lado da banda do Jordão até chegar às margens do Jordão. Agora o povo estava diante de um dos maiores desafios de suas vidas. E qual era esse desafio? A travessia do rio Jordão. Aos olhos humanos parecia algo impossível. Na mente deles, eles sabiam que do outro lado estava a promessa de Deus. De um Deus que não falha em suas promessas. De um Deus que não mente. De um Deus que não volta atrás. Mas diante deles havia um grande desafio. Conforme no capítulo 3, versículo 15, quando eles chegaram até o rio, estava na época da enchente desse rio. As águas transbordavam pelo Jordão ao ponto de molhar os pés daqueles que chegavam próximo a esse rio. E o interessante, meus irmãos, que eles não podiam, eles não tinham condições, eles não tinham uma maneira viável para fazer algo para atravessar aquele rio. Era impossível criar barcas para mais de 1 milhão de pessoas. Imagina quantos anos iam demorar para fazer isso. Imagina o quanto eles precisariam de recrutar madeira para fazer isso. Fazer ponte. Também não havia tecnologia para que isso pudesse ser feito. Atravessar o Jordão era assim, aparentemente, humanamente impossível. Muito embora a travessia era algo importante para esse povo. Por que importante? Porque atravessar o Jordão era algo de suma importância para eles, não simplesmente para que eles pudessem se apossar da promessa de Deus, mas a travessia do Jordão representava, primeiramente, vencer o obstáculo e conquistar uma terra que Deus tinha prometido para eles. Segunda coisa que era muito importante para esse povo, a travessia do Jordão representava eles terem deixado o deserto e o Egito para trás. Não carregarem mais as imagens, as informações de um povo que tinha ficado escravizado durante 400 anos no Egito e terem rodeado o deserto durante 40 anos. Uma outra coisa que era muito importante para eles atravessar o Jordão é que, ao atravessar o Jordão, isso era um sinal de Deus, que Deus estava com eles e Deus estava cumprindo a sua promessa sobre a vida de cada um deles. A travessia do Jordão tinha esses 3 significados. Primeiro, vencer o obstáculo. Segundo, se esquecerem agora fortemente da lembrança do passado, de que um dia eles foram escravos no Egito, em que um dia eles estiveram 40 anos perambulando sobre um deserto. E por terceiro momento, saber que atravessar aquele Jordão era um sinal que Deus estava do lado deles e Deus estaria completando a promessa sobre a vida de cada um. Então, entendendo isso, vamos ver o que Josué fez a partir desse texto, para que a promessa do Senhor, para que a travessia do Jordão pudesse ser plenamente completada sobre a vida deles. Meus irmãos, todos nós, por vezes,
temos os Jordões da nossa vida para serem atravessados. Todos nós, por vezes, nos encontramos diante de algo que parece ser impossível de acontecer. Todos nós, por vezes, estamos diante de coisas que nós olhamos e falamos, bem, só falta eu atravessar isso para que tudo se complete. Todos nós, por vezes nos encontramos diante de coisas que falamos assim, bem, isso já foi, isso já aconteceu, isso daqui já aconteceu, mas só falta isso. O livro de Josué, ele tem como nos esclarecer, como nos mostrar, como nos orientar a atravessar os Jordões da nossa vida. Então vamos ver como é que Josué tratou desse momento. A primeira coisa que Josué faz é fortalecer a liderança. Versículos 10 e 11, se você puder ir junto comigo. O texto diz assim: Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare o quê? As provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o quê? Lhes dá. Essa estrutura de liderança havia sido mandada ou montada por Moisés, quando Deus tinha lhe dito que ele não deveria levar a carga do povo sozinho. Deus tinha ordenado a Moisés, antes de Josué, para que ele formasse equipes para ajudá-lo. Então agora Josué manda esses ir até o povo a fim de dizer o que eles deveriam fazer. A primeira coisa que Josué faz, olhando para o Jordão, é: nós temos que nos organizar. Nós temos que organizar a liderança. Vamos chamar cada responsável do clã. Vamos oferecer a eles um caminho, indicar a eles, mostrar para eles o que eles deveriam fazer. A segunda coisa que Josué faz está nos versículos 13 e 15. Foi confirmar as promessas de Deus. Olha o que Josué diz no versículo 13. Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu o quê? Descanso e dar-lhes o quê? Esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor faça o quê? Conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A segunda coisa que Josué faz é lembrar o povo que aquilo que estava para acontecer, Deus já tinha prometido. Talvez essa seja a grande dificuldade que nós encontramos quando nós olhamos os Jordões da nossa vida. Às vezes nós esquecemos que lá do outro lado existe uma promessa de Deus. Às vezes nós olhamos firmemente para a complexidade da situação e esquecemos que o que está do outro lado é promessa de Deus. É Deus que prometeu. É Deus que já tinha nos mostrado bem antes. Então o que Josué faz é reafirmar isso, de não tirar do coração do povo que aquilo que estava lá, Deus já tinha. Você já parou para pensar nisso? Por vezes as situações da vida nos fazem esquecer as promessas de Deus. Por vezes as dificuldades que se apresentam diante de nós apagam da nossa memória aquilo que Deus já tem prometido às nossas vidas. Então, o que Josué primeiramente faz é reunir a liderança, orientar essa liderança. A segunda coisa que ele faz
é trazer o povo para próximo dele e relembrar o que Deus tinha prometido para eles. Terceira coisa que Josué faz é orientar o povo a preparar comida para esse momento. Versículo 11 diz assim: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. A pergunta é: por que Josué está pedindo para que o povo se organize, para que eles preparem comida? Pelo um simples objetivo: é que depois que eles entrassem na terra prometida, Deus iria fazer com que o maná cessasse. Até a promessa, era Deus que estava mantendo o seu povo. Até a promessa, era Deus que estava alimentando o seu povo. Depois que eles entrassem naquela terra, eles iriam aproveitar daquilo que Deus já tinha preparado para eles. Então, por isso que Josué ele pede para que o povo prepare alimentos, para que quando eles pudessem entrar, quando o maná fosse cessado, eles tivessem o que comer. Quarta coisa que Josué faz é juntar todos para que cooperassem nesse momento. Versículo 12 e versículo 15 diz assim: mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. Versículo 15: até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do quê? Do sol. Essas tribos, as tribos de Ruben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés, eles tinham ficado habitando na terra que estava antes do Jordão. Deus já tinha dado terras para eles poderem se apossar. Só que também Deus tinha orientado esse povo para que quando o restante do povo fosse entrar na terra prometida, eles deveriam vir e ajudar aqueles que ainda não tinham conseguido a terra. Então Josué está lembrando isso. Josué está olhando para aquelas tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés, dizendo para eles: olha, vocês agora já têm sombra e água fresca, mas agora vocês precisam de ajudar a gente. Vocês precisam de estar conosco para esse momento que Deus está preparando. Aqui, meus irmãos, demonstrava que todo Israel era povo de Deus. Havia um sentido espiritual. Josué estava despertando entre os israelitas o conceito de união, de amor, de solidariedade, de compaixão, de entender a necessidade do outro, de não olhar só para eles, de não dizer: bem, nós já temos a terra, nós já estamos assentados, então não nos importa muito o restante do povo. Não, Josué está lembrando isso. A unidade, a união, a compaixão, de olhar para alguém que precisa de alguma coisa, mesmo tudo indo muito bem conosco, nós olharmos para aquela pessoa e falar: bem, eu preciso de fazer alguma coisa. Assim como aconteceu durante algumas semanas atrás, aqui no nosso bairro de Mesquita, alguns irmãos, que foram atingidos pelas chuvas, e a igreja solidariamente, entendendo que é um só corpo, cheia de compaixão, ajudaram essas pessoas. Hoje pela manhã, nossa irmã, eu posso estar falando o nome dela errado, me corrijam, Gedalva,
ela estava agradecendo à igreja pelo que a igreja fez por ela nesse momento de enchente. É isso que Josué está fazendo, convocando o povo, chamando o povo e lembrando, olha, muito embora vocês, a tribo de Gade, a tribo de Ruben, a metade da tribo de Manassés, esteja tudo bem com vocês, mas há um compromisso, nós somos um só corpo, nós iremos agora atravessar o Jordão, mas precisamos que todos estejam juntos. A quinta coisa que Josué faz, e não menos importante, é promover a obediência de todas as tribos. Versículos 16, 17 e 18. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, seja morto. Somente seja forte e também o quê? Corajoso. Eles estavam para travar uma batalha e precisariam de submeter ao comando das autoridades. Talvez você possa estar se perguntando nessa noite, o que esse texto tem a ver com a minha vida? O que esse texto tem a ver com um homem que está convocando um povo para atravessar um rio chamado Jordão, que aparentemente para todos era algo muito complexo. Era algo que talvez eles não tivessem condições de construir um barco, fazer ponte. O que um texto escrito há muito tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, o que esse texto tem a ver com a minha vida hoje? O que esses pontos que Josué destaca, convocando o povo, o que isso se aplica a mim? O que isso tem a ver comigo? Eu diria, tudo. Meus irmãos, tudo o que aconteceu com a nação de Israel serve muito bem de exemplo para as nossas vidas. Tudo que foi registrado se aplica muito bem sobre nós. Na verdade, essa história nos mostra como nós podemos enfrentar as adversidades da nossa vida. Como nós podemos nos preparar, como Josué se preparou, como Josué ensina, como nós devemos estar diante dos Jordões da nossa vida. Por exemplo, como enfrentar o pecado e suas formas. Como enfrentar momentos em que nós passamos como cristãos, às vezes diversas crises de vida, crises na família, crises financeiras, crises na saúde, até mesmo crises nos relacionamentos. Como nós devemos nos preparar para poder ultrapassar essas coisas, para vencer essas coisas. Eu acredito que todos os dias nós encaramos um tipo de Jordão. Eu acredito que temos todos os dias que atravessar situações que nós achamos muito complicadas. Podemos até perguntar uns para os outros ou perguntar para nós mesmos: por que tantas pessoas, ao enfrentarem os seus Jordões, não conseguem chegar do outro lado? Não conseguem ultrapassar, não conseguem vencer? A resposta simples para isso talvez seja: faltou preparo para as dificuldades que se apresentaram. Aqui nós temos um exemplo de grande obstáculo, que é o próprio Jordão. O povo atravessa, mas antes eles se preparam, eles não olham para aquilo e dizem: bem, agora vamos lá, vamos entrar no rio, vamos botar os pés e nós vamos conseguir. Não. Os momentos difíceis que nós atravessamos na vida, nós precisamos nos preparar para eles. Nós não podemos arregaçar as mangas, dobrar as calças e dizer: bem, agora eu vou. Não.
É necessário, às vezes, fazer o que fez aqui de uma forma figurada, preparar comida, fortalecer a liderança, decidir a estratégia, unir pessoas. Todos se prepararam para a travessia. Muitos aqui estavam sendo orientados por Josué, ouvindo a direção. À medida que as circunstâncias estavam se apresentando, eles estavam se organizando para isso. A Bíblia nos oferece princípios bíblicos para nós enfrentarmos os Jordões da nossa vida. O interessante é que nesse livro de Josué, nós podemos separar 5 lições que irão nos ajudar a enfrentar, a atravessar os Jordões da sua vida e os Jordões da minha vida. A primeira lição que nós tiramos desse livro é que quando nós atravessamos momentos difíceis da nossa vida, ou temos momentos difíceis para serem atravessados, nós devemos ter referências nos quais nós possamos nos inspirar e nos modelar. Deus deu ao israelita Josué, Moisés, os príncipes, os chefes das tribos para orientá-los. Do mesmo modo, por vezes eu agradeço a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado em minha vida, que me inspiram confiança, segurança e instrução. A pergunta que eu faço a você nessa noite: quando você está atravessando algum momento difícil da sua vida, existe alguém em que você pode ser inspirado? Existe alguém que você pode olhar para essa pessoa e dizer, bem, essa pessoa serve de referencial para que eu possa saber como lidar com isso? Quando você olha as limitações ou as dificuldades que se apresentam, você lembra de alguém e diz, bem, essa pessoa uma vez ela me falou isso, então talvez eu possa seguir essa direção. Era isso que a liderança de Josué e dos príncipes representava naquela ocasião. O que eu quero dizer é, tenha referenciais e que você possa ser inspirado por eles. A primeira coisa que nós extraímos dessa passagem é que nós devemos ter pessoas em quem nós podemos confiar, ser inspirado, imitar nos momentos difíceis da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não somos uma ilha. Não existe só você no meio do mar. Precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de Deus. Às vezes nós achamos que podemos resolver sozinhos. Isso aí eu tiro de letra. Isso é fácil. Mas a primeira instrução que nós vemos nesse livro, nesse momento, é Josué orientando o povo para que eles pudessem olhar para a sua liderança e ter neles uma referência. Segunda coisa que nós podemos aproveitar desse livro é que nos momentos de dificuldade da nossa vida, dos Jordões para serem atravessados, nós devemos lembrar das promessas que Deus nos fez. Quando nós enfrentamos os Jordões da vida, nós devemos nos perguntar: o que a Bíblia diz sobre esse tipo de problema? Ou esse tipo de dificuldade que eu estou enfrentando? A Bíblia traz algum exemplo ou fato que me ajude a resolver esse problema? Foi exatamente o que Josué fez. Ele trouxe à memória do povo a promessa de Deus. Ele não deixou que essa promessa ficasse escondida lá atrás, a um homem que foi chamado do meio da sua parentela. Mas ele traz essa promessa, ele diz: olha, meus irmãos, nós estamos agora diante do Jordão, mas lá do outro lado está aquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Que por vezes nós nos pegamos diante de limitações, de dificuldades, e nós só olhamos para aquela limitação, para aquela dificuldade, e nós nos esquecemos que após ela, depois dela, está a promessa de Deus, está aquilo que Deus tem nos prometido. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz o quê? Alegria, esperança. De não nos pegarmos nas limitações, mas crer que existe um Deus que está conosco.
A melhor maneira que nós temos de nos preparar quando nós nos encontramos diante do Jordão da vida é encher a nossa mente da palavra de Deus. É fazer com que a nossa mente transborde das promessas, das provisões de Deus, daquilo que Deus nos prometeu e de fato Ele não voltará atrás. Terceira coisa em que nós podemos lidar com os Jordões da vida, que esse texto nos orienta, é que nós devemos nos precaver quando nós nos encontramos diante de limitações e dos Jordões da nossa vida. De preparar, de não enfrentar a coisa de qualquer maneira, mas olhar para o desafio e pedir a Deus: Senhor, nos dê estratégia adequada para lidar com essas coisas. Nos mostre por onde nós devemos caminhar, por onde nós devemos trilhar. De saber que Deus pode nos capacitar com sabedoria para nós enfrentarmos as limitações ou as dificuldades que nos são apresentadas. De não permitir que o desânimo venha sobre nós, de não desistir, de não se entregar, de não jogar a toalha, mas de lutar, porque nós temos um Deus que Ele é poderoso para traçar estratégias para as nossas vidas. É isso que Josué faz. Josué lembra o povo: olha, preparem as comidas. Mas por quê? Porque quando nós entrarmos lá, o maná vai deixar de cair, então nós já estamos preparados, nós não vamos ser pegos de surpresa. Quando Deus abrir o Jordão, nós iremos saber o que fazer. Quem lembra do presidente, quase presidente, né? Tancredo Neves? Muitos lembram dele? Existe um relato muito interessante. Uma pessoa encontrou, né, na época senador, né, Tancredo Neves, chegou até ele e diz assim: olha, senador Tancredo, eu preciso da sua ajuda. Ele: pois não, o que eu posso lhe ajudar? Olha, a minha esposa, ela está grávida e ela está no 9º mês da gravidez e amanhã ela vai ter o nosso filho e eu não tenho nada para que eu possa oferecer a ela. Aí ele virou para esse rapaz e falou assim: olha, se você em 9 meses não se preparou, imagina eu agora em 1 minuto. Entende? Deus é capaz de nos dar estratégias para aquilo que vai acontecer. Nós não podemos dizer assim: bem, Deus faz, quando o Senhor fizer eu dou o meu jeito. Não. O que Josué faz com esse povo é: preparem a comida, preparem aquilo que vocês podem preparar, porque quando nós atravessarmos, nós teremos como nos manter. Entenda isso. Nós sabemos que Deus derrama sobre nós graça, e graça é um favor imerecido. Só que a graça de Deus sobre as nossas vidas, ela não anula a sua e a minha responsabilidade. A graça de Deus não tira de nós a capacidade de nós olharmos para frente, olharmos as limitações e dizer assim: Senhor, me ajude, me mostre o que eu devo fazer, ou o que eu devo fazer. Então nós temos que ter isso em mente. Saber que Deus é capaz de nos dar estratégia, de não desanimar, de não desistir, não entregar os pontos, de não jogar a toalha, de lutar, de ser simplesmente forte e corajoso, porque Deus certamente abrirá os Jordões da nossa vida. Outra coisa que nós podemos tirar desse texto e aplicar sobre as nossas vidas: nós devemos buscar ajuda e comunhão com os irmãos em Cristo. Meus irmãos, uma das razões pelas quais as pessoas se afundam e não conseguem resolver os seus problemas é porque procuram ajuda tarde demais. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez alguém já tenha até te procurado e contado a história, e talvez você em algum momento disse assim: mas por que você não me procurou antes? Por que você não me falou antes sobre isso? Por que você não relatou antes essa sua necessidade? Nós temos que entender isso, que diante das limitações, dos Jordões da nossa vida, meus irmãos, nós não podemos ter vergonha. Nós temos que entender que fazemos parte de um só corpo.
servimos a um só Senhor, mantidos pelo um único Espírito. A minha necessidade também pode ser a necessidade do outro. Por isso, Josué lembra aquelas tribos que estavam bem, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés, lembrando a eles, olha, Deus deu o lugar para que vocês estejam assentados, mas nós ainda não estamos. Venham nos ajudar, venham nos ajudar. Meus irmãos, nós somos um só povo. E essa é a razão que nos leva a estarmos aqui nesse lugar, domingo após domingo. Sabe por quê? Porque você olha para essa pessoa que está do seu lado e você diz, é meu irmão, é minha irmã, eu não estou sozinho. Fazemos parte de uma comunidade de pessoas pecadoras, sim, com falhas, sim, mas que se relacionam, que dependem de um único só Deus, que creem que esse Deus cuida tanto delas como cuida de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque ajuda, pois você não é uma ilha, não está sozinho. Às vezes o nosso orgulho nos impede isso. Não quero que ninguém saiba que eu estou passando por isso. Não quero que ninguém saiba que eu estou precisando disso. Uma das coisas que Josué faz é relembrar aquelas tribos, olha, nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem a atravessar o Jordão. Quinta e última coisa que nós podemos aplicar desse texto sobre as nossas vidas, muito embora sendo a última, não menos importante. Nós devemos reconhecer e seguir as instruções da liderança que Deus colocou sobre o seu povo. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que a noção de autoridade espiritual ou é empregada com abuso por líderes, pessoas que se aproveitam do povo de Deus, da sinceridade, da devoção, da fé. São líderes loucos, malucos, ou, em outro momento, o extremo. São pessoas que abusam da sua autoridade. Apesar de tudo isso, nós temos que entender que foi Deus que estabeleceu a liderança na igreja. Pastores, diáconos, líderes, para abençoar o seu povo. Não são pessoas melhores do que os outros, mas são pessoas responsáveis para isso. É por isso que Josué conclama o povo para que eles olhem para a liderança, para que eles ouçam a sua liderança. Deus colocou autoridades sobre a nossa vida para que nós sejamos abençoados. Os filhos têm os seus pais. Quando eles ouvem os seus pais, eles são abençoados. A verdade é que líderes podem errar, e têm errado, isso nós sabemos, mas de modo geral eles acertam também. Portanto, é importante. Qual é a melhor figura que nós podemos tirar do livro de Josué nessa noite? É que Josué, ele é um tipo de Cristo. Ele é a pessoa que está sendo a referência para levar esse povo para uma terra prometida. Cristo é o condutor das nossas vidas. Então, por isso, nós devemos buscar ajuda em Cristo. Nós devemos confiar em Cristo Jesus. Nós devemos nos lembrar das suas promessas. Nós devemos ter comunhão com Cristo, pois Ele é o nosso melhor amigo, como diz lá em João capítulo 15. Então, qual seria a melhor forma de nós resumirmos essa mensagem nessa noite? É de nós ouvirmos aquilo que Jesus tem para nos dizer sobre a nossa vida, confiando nele, entendendo que ele é o melhor caminho, olhando para ele e o seguindo. E que Deus nos abençoe nessa noite, rica e abundantemente. Vamos orar para participarmos da ceia? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, nós entendemos, ó Deus, que a vida às vezes se apresenta
com limitações para nós. Nós entendemos, ó Deus, que às vezes estamos diante dos Jordões da nossa vida, olhando para ele sem saber como ultrapassá-lo, como vencê-lo. Nessa noite, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor cada Jordão da vida de cada irmão desse lugar nessa noite. Nós queremos colocar diante do Senhor os desafios. Nós suplicamos em Teu nome, ó Jesus, que o Senhor venha nos dar estratégias para poder vencer esses Jordões. Nós suplicamos em Teu nome, ó Jesus, para que o Senhor possa nos dar, ó Deus, liberdade em nosso coração de buscarmos ajudas entre os nossos irmãos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos submeter a nossa confiança e a nossa consciência ao Senhor, sabendo que Ele pode nos dar as estratégias certas. Nessa noite, Senhor, talvez nós tenhamos pessoas nesse lugar que estão passando por dificuldades, que estão olhando para frente e dizendo: muitas coisas já aconteceram, muitas coisas já se resolveram, mas ainda falta algumas coisas. Nós oramos, ó Deus, para que elas não venham desanimar, jogar a toalha, desistir. Nós oramos para que essas pessoas possam continuar lutando, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é o ponto, é o alvo em que nós devemos olhar, mirar e esperar o maior cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a isso nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos o Senhor, a recebermos de Ti direção, consolo e conforto, de sermos precavidos, de nos organizarmos para quando nós estivermos enfrentando aquilo que precisamos de enfrentar para recebermos aquilo que o Senhor tem nos prometido, não sermos pegos de surpresa. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado, Senhor, por podermos cumprir uma ordenança que o Senhor nos deu, a ceia do Senhor. Obrigado, Deus, por nos apresentarmos aos elementos, reconhecendo que somos pecadores, mas lavados e redimidos pela graça e pelo sangue do Senhor. Assim nós nos aproximamos da mesa, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome.